Vamos nos conectar com o poder que pode transformar, te curar e libertar. Entre na frequência da fé e com Sueli Mendes vamos orar. Bom dia, meus queridos, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje é mais um dia que Deus nos dá, uma nova oportunidade de ouvir a sua voz e permitir que Ele fale ao nosso coração. Que você comece esse momento com calma, deixando de lado as distrações e abrindo o coração para aquilo que o Senhor quer te ensinar. Vamos juntos para mais uma reflexão? Hoje eu quero continuar o mesmo assunto que tivemos ontem. O tema do santuário é tão importante quanto magnífico, porque entender o santuário é entender o plano da salvação. E o verso que lemos ontem estava em Êxodo 25:8, que diz: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Volte comigo ao início de tudo. Quando o ser humano pecou no Jardim do Éden, algo muito sério aconteceu. O pecado trouxe separação, porque a lei de Deus é eterna e ela declara que o salário do pecado é a morte. Mas naquele mesmo momento, Deus revela algo extraordinário, um plano. Ao falar com a serpente, ele diz que da semente viria um descendente. Ali já vemos a promessa de um substituto, alguém que tomaria o nosso lugar. E quando Deus retira as folhas de figueira de Adão e Eva e lhes dá vestes de pele, vemos algo ainda mais profundo, o primeiro sacrifício, um inocente morrendo no lugar do pecador. Desde então, os sacrifícios começaram a apontar para algo maior. O povo trazia cordeiros, simbolizando aquele que um dia levaria sobre si o pecado do mundo. E é nesse contexto que Deus ordena a construção do santuário. Não era apenas um lugar, era uma explicação viva do plano da salvação. O santuário, ele era dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o santíssimo. No pátio havia a pia com água, simbolizando purificação. No lugar santo, a mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso. E no Santíssimo, a Arca da Aliança com os mandamentos, representando a justiça e o juízo de Deus. O ritual funcionava assim: o pecador trazia o cordeiro, colocava as mãos sobre o cordeiro, simbolizando a transferência do pecado. O animal era morto e o sacerdote levava o sangue para dentro do santuário. Antes ele se purificava na água, na pia, no pátio. Depois ministrava no lugar santo, apresentando o sangue diante de Deus. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e aspergia o sangue sobre o propiciatório, simbolizando a purificação completa. Mas o que tudo isso significa? O próprio Evangelho responde. João declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a oferta. A água aponta para ele, porque ele é a água da vida. O pão aponta para ele, porque ele disse: "Eu sou o pão da vida." A luz do candelabro aponta para ele: "Eu sou a luz do mundo." O incenso representa as orações e Jesus é o nosso intercessor. E no Santíssimo, justiça e juízo. Jesus também é o nosso justo juiz. O livro de Hebreus nos mostra que ele é o nosso sumo sacerdote que ministra por nós diante de Deus. Percebe? Jesus está em tudo. Ele é o centro de tudo. Ele é a oferta, ele é a água, ele é o pão, ele é a luz, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso juiz. O santuário não fala apenas de rituais, fala de um Deus que, ao ver o ser humano perdido, decidiu se colocar entre o Pai e a humanidade e fez da cruz uma ponte. É somente pelos méritos de Jesus que somos aceitos. Por isso, entender o santuário é tão importante, porque ele nos mostra quem Jesus precisa ser na nossa vida. Não apenas alguém que conhecemos, mas o centro de tudo. Porque enquanto Jesus não for o centro, a vida perde o sentido. A gente não vive, apenas sobrevive, correndo atrás do vento, sem direção, sem rumo, sem chegar a um propósito. Mas
quando Jesus ocupa o lugar certo, tudo encontra sentido. Vamos juntos orar? Senhor meu Deus, neste novo dia eu te agradeço pela vida e por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Prepara o nosso coração para entender a tua palavra e nos ajuda a colocar Jesus no centro de tudo. Que a nossa vida seja um lugar onde o Senhor habite. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por nos acompanhar em mais um dia. Que Jesus seja o centro da sua vida, não apenas em palavras, mas em cada decisão, em cada escolha, em cada passo. Quando Ele ocupa o lugar certo, tudo encontra sentido. Então, nos encontramos na próxima reflexão. Vamos nos conectar com o poder que pode transformar, te curar e libertar. Entre na frequência da fé e com Sueli Mendes vamos orar.